Bem, hoje eu vou falar da Operação Lava Jato. Semana passada eu não pude gravar vídeos, eu estava uma agenda muito intensa e realmente eu não pude gravar nem o vídeo do resumo da semana, nem o vídeo que eu gravo aos domingos. Sobre o caso do menino Juan, que foi assassinado, estou preparando um vídeo no domingo, outra vez sobre a ideologia de gênero, a revolução sexual, e eu vou tentar analisar para vocês a complexidade daquele fenômeno e os perigos que o assassinato do garoto, o que é que isso representa de fato, né? Mas hoje eu vou falar aqui muito rapidamente, apenas tocando em pontos que eu julgo importantes para essa questão da Lava Jato que está aí agora. Apesar de eu não ter gravado nenhum vídeo, mas eu estava acompanhando nas redes sociais e analisando tudo, né? E algumas vezes até me pronunciando, né? Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção é a grande quantidade de brasileiros que está torcendo pelo caos no Brasil. A grande quantidade de brasileiros que quer, né, que o Brasil dê errado. A grande quantidade de brasileiros que não se conforma com a extinção, ou ao menos um bom grau de diminuição da corrupção no país. Isso significa que um dos dois: ou nós temos algo de um caráter corrupto, ou esta corrupção ela beneficia muita gente em todos os estratos da sociedade, né? Afinal de contas, quantas empresas de diversos portes se beneficiaram, né? E os seus respectivos funcionários, os seus respectivos empregados se beneficiaram dessa rede de corrupção que tomou conta do país, né? Num grau nunca visto antes, porque corrupção, principalmente nessa nova república, ela não é muito uma novidade, mas no grau que se instalou, né? E a gente fica aí vendo esses absurdos de pessoas que, ao invés de torcerem, tentarem, desejarem que o Brasil dê certo, que o Brasil venha a ser um país minimamente decente, não, elas ficam felizes porque com isso vai se criar a possibilidade de soltar o bandido de estimação. E isso é algo assim um tanto meio absurdo, é algo difícil de aceitar, mesmo já tendo diversas manifestações sobre isso, né? Bom, é claro que esta questão que envolve esse problema agora da Lava Jato, é claro que isso é uma questão de segurança nacional. Eu não tenho dúvidas disso. E me pronunciei algumas vezes nas redes sociais falando, particularmente no Facebook, falando que, olha, esqueçam que foi um hacker. Existe um país por trás disto. Eu falei várias vezes. Muito bem. Algumas coisas são importantes nesse quesito aí. Primeiro foi a forma como manifestaram a extrema imprensa, como vem sendo chamada, e muitos outros supostos entendidos do assunto, né? Foi um hacker, e um hacker que inclusive estava na casa de José Disseu, possivelmente foi ele, aquela coisa toda. Algo muito semelhante aconteceu quando do atentado contra, na época, o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, quando a grande imprensa, a extrema imprensa e muitos supostos entendidos, eles simplesmente, falando do que não sabe, ou de má fé, eles distorceram o conceito de lobo solitário para tentar mostrar que aquilo ali era um fato isolado. E eu, em outros vídeos, eu gravei mostrando que o conceito do lobo solitário não tem nada a ver, estrito senso, com o que o nome, a expressão, o conceito está a princípio expressando. O lobo solitário é aquele lobo que ele se afasta do grupo, né, e vai caçar. Ou seja, no terrorismo é uma estratégia para burlar os sistemas de vigilância e proteção e segurança. Então,
uma pessoa sozinha é mais fácil ela burlar esses sistemas de segurança e de vigilância do que o grupo inteiro. Então se afasta, por isso o lobo solitário, que inclusive a ideia está lá no Mini Manual de Guerrilha Urbana de Carlos Marighella, né? O famoso doutrinador do terrorismo no Brasil e no mundo. Né? Então ele se afasta, vai lá, executa a missão e volta para o grupo. Né? Muito bem, mas tentaram mostrar como fato isolado, uma distorção ou mesmo um desconhecimento completo das doutrinas terroristas, das ideologias terroristas, das estratégias terroristas. Né? Uma outra coisa também que agora me chama a atenção, que me parece que a estratégia é a mesma, desses supostos entendidos e desta extrema imprensa. Né? Colocar um hacker como algo isolado. Né? Foi um hacker que aquela pessoa que conhece muito de informática, de cibernética, e entendeu que devia usar isso para o mal. E foi contratado por alguém. Né? E aventou-se a possibilidade, inclusive, de ser o José Liceu. Negativo. Falei isso, que isso é um equívoco, isso é desinformação. O que é desinformação? Desinformação, quando acontece algo, você precisa buscar informação. E eu te dou informação equivocada. Ou seja, eu projeto a sua visão, eu projeto o seu entendimento para algo que não é. Isso faz com que você perca completamente a capacidade de entender realmente o fenômeno em questão. Tá certo? Então, o que está cheio aí nas redes sociais é de desinformação. Né? Sempre reduzindo tudo a fatos isolados, a pessoas específicas. Muito bem. É evidentemente que se isso se trata de uma questão de segurança nacional, por quê? Porque além de ter sido cometido por um grupo que ataca instituições fundamentais da República Brasileira, altas autoridades da República Brasileira, o objetivo é desestabilizar o Brasil. Então nós estamos vivenciando agora, literalmente, né, um cyberterrorismo. Né? Agora nós estamos vivenciando literalmente uma guerra cibernética. É isso que é preciso ficar claro, é preciso ficar entendido. Não se trata de um fato isolado, de um grupinho isolado. Se trata, sim, de um ataque à República Brasileira, ao Estado de Direito no Brasil, tentando dar um último golpe. Por quê? Porque o objetivo disso aí, evidentemente, e o senhor ministro Gilmar Mendes, segundo consta na imprensa, já se manifestou, o objetivo é soltar o presidiário, o Luiz Inácio Lula da Silva, para completar este cenário de caos nacional. Aí vem a questão da distopia e utopia, que algumas pessoas têm comentado. Né? Veja bem, a distopia seria uma utopia negativa, né? Um ambiente em que as pessoas, ao invés de viver a plena liberdade, a plenitude de tudo, viveriam exatamente o contrário. Né? Ótimo. Mas não é bem assim. Né? A distopia, na verdade, ela é uma fase necessária para toda utopia. Por isso que, na verdade, nós nunca vivemos nenhuma utopia. As experiências socialistas do século XX mostram que nós só vivemos distopias. Por quê? Porque não tem como você chegar à utopia. Então, vivenciamos sempre momentos, situações, espaços de repressão. De tortura, de genocídio, sempre com a promessa de que o paraíso na Terra iria chegar. Então o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil é esse processo de distopia que faz parte dessa implantação agora cada vez mais sofisticada da agenda revolucionária, tentando desestabilizar completamente o país, gerar o caos, porque eu já falei em diversos vídeos. A ditadura comunista, a ditadura socialista, seja qual for a versão dela, socialista, ela só pode ser implantada a partir do caos. Tem que se gerar o caos. Se o caos não existe, você gera o caos. E hoje a coisa mais fácil que você tem que fazer é gerar o caos, porque hoje você tem uma rede de informática, uma rede de internet, hoje está tudo
interconectado, a sociedade em rede, como já denominaram alguns autores, e com isso o efeito de qualquer artimanha desestabilizadora, ela tem repercussões imprevisíveis, inimagináveis, principalmente quando você tem um país, como eu disse, diversas pessoas, milhões de pessoas estão torcendo para que o Brasil chegue ou permaneça no nível de um país de malandros. E eu sempre digo uma coisa, aquilo que a gente admira, quando a gente admira algo, nós estamos falando de nós mesmos. Quando nós admiramos algo, quando nós idolatramos algo, quando você idolatra um Deus, seja ele qual for esse Deus, você está falando de você mesmo. Isso não é invenção minha, isso é psicologia social, psicologia de massa, etc. Até quem sabe um pouco de psicanálise. O que nós admiramos é reflexo do que nós concebemos para nós e algo que nós temos necessidade. Então, se você admira um ladrão, você tem algo em você que você precisa refletir. Se você admira expoentes da corrupção, você tem algo em você que você precisa refletir. Isso não é invenção minha, isso não é... Então, na minha opinião, esse Greenwald, que já é um velho conhecido das agências de inteligência americana, inclusive, não só das agências de inteligência americana, mas também elas, esse Greenwald deveria responder pela Lei de Segurança Nacional, dentre outras. É um traidor, um indivíduo que chega no Brasil, através de uma união homoafetiva com um outro brasileiro, que também é conhecido das agências de inteligência estrangeiras, particularmente na Inglaterra. E essas pessoas não são nada mais nada menos do que um time montado pela KGB, agora, já desde o tempo de Putin trocou o nome para FSB. O que nós temos hoje é a repetição do preparo antes de 64, agora só que com novas tecnologias, com novas estratégias, através de uma guerra cibernética. De novo, Moscou tentando desestabilizar o Brasil para implantar uma ditadura comunista nos moldes da Pátria Grande. Esta é a questão. Então agora a gente já tem não mais a KGB como foi antes de 64. Agora nós temos o FSB, que é a KGB com outra roupagem, não estranhe nada. O seu Putin, que faz essa transposição de nomenclatura, é um agente, um oficial da KGB. Então o que nós temos hoje no Brasil é isso, é uma guerra cibernética, uma guerra cyberterrorista, para tentar criar uma guerra psicológica e a partir daí desestabilizar completamente o país. E aí fica o alerta para as grandes autoridades representantes das nossas instituições republicanas, o alto grau de responsabilidade que essas autoridades têm agora nesse momento. Assim como também o alto grau de responsabilidade que você, admirador de ladrão, que você, admirador de corrupto, tem também neste momento do país. Eu já falei e diversas vezes, é uma temática muito recorrente nos meus vídeos, tudo está sendo preparado nesse país para uma guerra civil. E você não imagina, você não pode imaginar o que é uma guerra civil num país com 200 milhões de habitantes. É algo inimaginável. A única coisa que podemos prever é que a tragédia e o derramamento de sangue será algo literalmente infernal. E você que fica feliz com o caos no Brasil, você que fica feliz com a fragilização e colabora muitas vezes com a fragilização das instituições republicanas, você está se comprometendo com este futuro, caso isto venha a ocorrer, que eu acho que é uma possibilidade muito grande. Você também será responsável por esse genocídio que vai ocorrer, por essa tragédia que vai ocorrer com o nosso país. Tá certo? Então fica aqui essa minha breve análise, salientando os perigos que nós estamos correndo, e agora mais este grande perigo. O Brasil precisa de pessoas que não é fazer pacto com ilegalidade de autoridade nenhuma, não é sair de um mal maior para um mal menor. Por isso que eu não vou discutir aqui
instituições que pedem o afastamento de Sérgio Moro, instituições que pedem o afastamento da Lagnol, mas não sabem explicar o que é o que são os recursos auriculares, o que é o jus esperniendi. Então, instituições que deveriam estar cuidando dos seus profissionais, da conduta dos seus profissionais, instituições políticas, partidárias, e agora acho que em nome de um bom direito, né, vamos destruir a Lava Jato para salvar os nossos clientes. Não é verdade? Eu estou mentindo? Então, em nome de um bom direito, em nome do Estado de Direito, em nome da Constituição, todos esses jargões floreados, Agora, eu gostaria que alguém me explicasse o que significa recursos auriculares, o que significa jus esperniendi, o que significa ministro do STF ligar para bandido preso e depois julgar ações desse mesmo bandido. O que significa ministro, ex-advogado de partido político e de preso, sentenciado da Lava Jato, depois julgar ações, inclusive habeas corpus, deste mesmo político. Então, existem muitas questões éticas para as instituições que estão aí voltadas, ou deveriam estar voltadas para a fiscalização, dentre outras coisas, das condutas profissionais. Muita coisa para fazer, ao invés de ficar por aí pedindo afastamento de autoridades que puseram a vida sua e de seus familiares em risco para tentar trazer algum grau de decência para esse país, tá bom? Fica aqui a minha reflexão, um pouco até dos meus desabafos, porque eu também me estresso com essas questões, e até domingo com o vídeo sobre a ideologia de gênero e a revolução sexual mais uma vez.